Gravação iniciada. Ok, Fabiano, obrigado. Colegas, após o intervalo, vamos dar seguimento à nossa sessão de julgamento do período da manhã, do dia 6 de abril de 2021, e vamos fazer agora o julgamento dos itens de número 93, 94, 95, 96, 97 e 98, todos do contribuinte Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina. Tá? Você vai fazer a leitura dos votos na ordem da pauta, Luiz? Não. Qual vai ser o primeiro? Eu vou começar porque é o seguinte, tem três... Aqui temos relacionamentos de obrigação acessória e da obrigação principal. Eu vou começar pelo 94, que é uma obrigação principal. Okay. Eu vou fazer primeiro as obrigações principais e depois eu entro nas obrigações acessórias. Ok. Colegas, então, item 94 da pauta do Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina. Luiz, pode então iniciar a leitura. Bem, você me encaminhou os votos? Só um pouquinho aí, pessoal. Encaminha aí, Gregório, não foi? Qual que vai ser o primeiro, Luiz? 94, 94. Um pouquinho aí. Confere, eu mandei para você, para o Francisco e para a Renata. Renata, você recebeu? Francisco, você recebeu? Por e-mail? Eu consegui recebido. Recebeu, Gregório? Então tá. Luiz, pode então fazer a leitura então do voto. Bom, eu vou começar aqui pelo 94, como eu disse, é uma obrigação acessória principal. Nós temos 4 obrigações acessórias e 2 obrigações principais, 2 ou 3. Então, olha só, aqui é um recurso voluntário, faço decisão de primeira instância, e o único procedimento da impugnação mantém o crédito tributário. O crédito tributário foi constituído em 24 de novembro de 2008, mediante a auto-infração, DEBCA 37.102.497, dígito 8, e refere-se ao período de apuração de janeiro de 2004 a 31 de 12 de 2006, ou seja, as competências 01 de 2004, 12 de 2006, confluem em contribuições sociais previdenciárias a cargo da recorrente, ou da patronal, incidentes sobre remunerações pagas seguradas, contribuintes individuais, conforme discriminado no relatório fiscal. Aí a recorrente traz aqui os seguintes argumentos, assim, vou trazer em tópicos, porque ele desenvolve no voto. Ela aduz preliminarmente competência da autoridade fiscal para reconhecimento de relação de trabalho, violação do devido processo legal e da ampla defesa, falta de competência do auditor fiscal para lhe autuar, e no mérito que as diárias e o GETON têm natureza eminentemente indenizatória, não se constituindo base de cálculo de contribuições sociais previdenciárias. Esses fundamentos são os mesmos das demais obrigações principais que ele vai julgar. Por isso que eu estou lendo aqui de maneira pausada, porque não vou repetir nas outras leituras. O recurso voluntário é tempestivo, atende aos demais requisitos do decreto 7235. Portanto, ele com isso. O projeto de litígio, síntese das preliminares de competência da autoridade fiscal para reconhecimento da relação de trabalho, violação do devido processo legal e da ampla defesa, falta de competência do autor fiscal, e no mérito que as diárias e o GETON de natureza eminentemente indenizatória, não se constituem base de cálculo de contribuições sociais previdenciárias. Aqui eu trago o relatório da zona recorrida para a melhor compreensão do litígio, do contencioso, e no sede recurso voluntário, eu já disse que o contribuinte tinha aduzido. Então, em relação às preliminares de incompetência da autoridade fiscal para reconhecimento de relação ao trabalho, é uma alegação bastante recorrente. Ontem mesmo nós voltamos um processo que tinha esse tipo de alegação, e eu espanco esse argumento com o entendimento de que a autoridade fiscal, na verdade, ela não está fazendo reconhecimento de relação ao trabalho, ela está apurando contribuições previdenciárias que potencialmente existem
naquela situação em função de circunstâncias fáticas encontradas pela fiscalização da Receita Federal, no caso, né? E que como se diz, cabendo até em recurso voluntário, como faz aqui a contribuinte, tentar afastar esse tipo de acusação que lhe é feita, acusação fiscal. No caso aqui, eu entendo que o que está caracterizado nos autos caracteriza exatamente a relação de trabalho, não na espécie de emprego, mas como de contribuinte individual. Aqui, eu entendo também que não houve violação devido ao processo fiscal, já que nem da ampla defesa, já vez que o procedimento fiscal é de natureza inquisitória, e nesse momento aqui o contribuinte exerce o seu pleno direito de ao contraditório e de ampla defesa, e que a competência do autor fiscal para proceder à autuação nas peças que foi feita tem respaldo na lei. Para mim, eu estou aqui superando todas essas preliminares. Se alguém quiser se pronunciar, eu posso prosseguir, presidente. Pode, Luiz, pode seguir. Pronto, eu entendo que no mérito, aqui a questão mais interessante, mais assim, robusta, que eu digo, né, que seja mais interessante, seja mais robusta, assim, em termos de argumentação do contribuinte, sente-se exatamente nas diárias e nos jetões que tem natureza eminentemente denunçatória. E se por outro tiver essa natureza, esse viés indenizatório, não se constitui base de cálculo de contribuições previdenciárias. No que diz respeito assim, a título de jetões, as remunerações referem-se à gratificação de presença pela participação em reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias de Câmara, aos diretores e conselheiros, conforme dispõe o artigo 6º da resolução CREMESC. Esse RM aqui é a projeção do serviço de Santa Catarina, né? É o CREMESC. Na espécie, há pouco se discutíveis que resta plenamente identificada a substituição do fato à norma, recebimento à norma, dos pontos, recebimento de remuneração sob o título de gratificação de presença, que se enquadra no artigo 12, inciso 5º, combinado da linha G com o artigo 28.3 da lei 82.12, que são segurados obrigatórios. Então, quando a natureza dos segurados, esses conselheiros, eles são, de fato, segurados obrigatórios na espécie de contribuinte individual. Isso aí, no entendimento, é controverso. Aí, na linha G, ele explica, delineia a situação no qual o conselheiro se enquadra, ou seja, quem presta serviço de natureza urbana-rural em caráter eventual a uma ou mais empresas em relação de emprego, ou seja, não existe relação de emprego entre os conselheiros e o CREMESC, inclusive o próprio contribuinte enfatiza isso aí, a sua defesa, tá? Mas é uma prestação de serviço. Assim, mutatis mutandis, é mais ou menos a situação que nós temos no Conselho Administrativo dos Fiscais e outros conselhos e no federal, quando os contribuintes, as pessoas são, aliás, os conselheiros que não são servidores públicos, estão aqui como segurança obrigatória da Previdência na condição de contribuinte individual. Entende-se por salário de contribuição para o contribuinte individual a remuneração oferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade, ou seja, se ele recebe esse jeton é a sua remuneração, e ele se constitui, portanto, o salário de contribuição. Tá? Deixa eu observar que a gratificação de presença não se trata de ajuda de custo ou de qualquer outra remuneração de natureza indenizatória, mas sim de uma contraprestação por serviços prestados, ao teor do artigo 6º da resolução CREMESC, caracterizando de estar o
os conselheiros na condição de segurados contribuintes individuais na forma prevista na legislação previdenciária. Aí aqui eu reproduzo o artigo 6º, ele diz aqui que o valor da gratificação de presença já põe em reuniões plenárias ordinárias extraordinárias de Câmara do CREMESC, será de R$300 por reunião, no máximo de 8 reuniões mensais. Nos tem de destacar que até 22 de setembro de 2004, o valor da gratificação de presença era de R$100, em conformidade com a então vigente resolução CREMESC 0721. Quer dizer, não isso aqui eu trouxe apenas para destacar que houve um reajuste de valor, né? Mas que não interfere no julgamento. Foi só para destacar que houve uma evolução na quantia, na remuneração dos conselheiros. Quer dizer, não merece reparo a decisão apresenta a natureza indenizatória. Tem um microfone ligado aí. Está desafinado o microfone. Com efeito, as resoluções CREMESC 071 e 2001 e 94 e 2004 prevê pagamentos de diárias em valores diferenciados para ressarcimento de despesas com penúria, locomoção e refeições dos conselheiros do Conselho do CREMESC, na realização de serviços e atividades institucionais que estão afetos no âmbito do Estado de Santa Catarina ou fora dele, inclusive no exterior. O fato de as diárias excederem o valor das gratificações de presença, mais de 50%, não me parece apto a descaracterizar, coloquei um irmão mais aqui, a descaracterizar a sua natureza indenizatória. A uma, porque a regra do artigo 214.3, parágrafo 8º e 9, inciso 8º, do decreto 33.048/99, limites assegurados empregados, o que não se amolda ao caso concreto, pois estamos a falar de contribuintes individuais. A duas, porque as regras estabelecidas no artigo 243, parágrafo 8º e 9, e inciso 8º do decreto 3048/99, embora vigentes à época dos fatos, foram revogadas pelo decreto 10.410 de 2020, interpretado aqui teleologicamente. A 3, porque as diárias concedidas estão sujeitas à prestação de contas e não são passíveis de cumulação com a gratificação de presença, conforme se verifica nas resoluções CREMESC. Ou seja, quando o conselheiro recebe uma coisa ou outra, quando ele está viajando, ele é ressarcido pela despesa de diária. Quando ele está na base, ele recebe a gratificação de presença em função da participação no conselho. Então, conforme nesse contexto argumentativo, voto por conselho do recurso voluntário dá provimento parcial para afastar a incidência de contribuições previdenciárias sobre os pagamentos a título de diárias. Esse é o voto, presidente. Colegas, o conselheiro relator, então, em relação ao item 94 da pauta, está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar as contribuições incidentes lançadas sobre pagamentos efetuados a título de diárias. Luiz, o motivo determinante do lançamento foi o fato das diárias ultrapassarem 50%? Isso. A leitura que a DRJ faz é um tratamento como se fossem de segurados empregados. Então, eles olham, como os valores, realmente, as diárias elas são bem maiores do que, em alguns casos, elas são maiores até que a própria remuneração. E você está afastando a incidência com base no quê? Com base em quê? Pelas 3 coisas que eu falo aqui. A primeira porque a norma, o decreto, ele, quando ele faz esse contexto das diárias com vencimentos, com a renda, ele faz em face dos segurados empregados, é textual isso lá, tá? Eles são segurados contribuintes individuais, tá? E a 2, porque essas regras aí, elas eram vigentes na época dos fatos, elas foram revogadas pelo decreto 10.410 de 2020, é um decreto recente. Eu estou interpretando esse decreto de forma teleológica, também nem precisasse, é suficiente apenas o fato de eles não serem segurados empregados. E até porque a própria escalação enquadra eles como segurados individuais, tá?
a 3, porque as diárias concedidas são sujeitas à criação de contas e não são passíveis de acumulação com a graficação de presença. Então, eu estou entendendo que não se aplica, que elas devem ser afastadas, porque são valores variáveis, de acordo com quando o contribuinte vai. Por exemplo, quando ele vai para o exterior é um valor, quando ele vai para dependendo do estado que ele for, os valores vão se ajustando de acordo com a localidade para onde o conselheiro é deslocado. É tanto que os valores mais baratos são quando ele se desloca dentro do estado de Santa Catarina. Então, tá. Bom, esse é o meu entendimento, quer dizer... Tem de fazer algum comentário em relação a esse processo? Ou em relação ao voto? A DRJ, qual foi a motivação da DRJ, Luiz? Você chegou a olhar? Sim, claro, está aí. A motivação da DRJ foi que o valor das diárias, ela considerou como rendimento do salário de contribuição, pelo fato de excederem em muito 50% dos valores tem uma ferramenta com os valores, ela cotejou as diárias com os valores da remuneração de presença. Aquela a remuneração por presença mas são coisas distintas. Qual foi o tratamento? Ela usou um entendimento de que esses contribuintes deviam ser enquadrados como segurados individuais, os conselheiros, os conselheiros deviam ser enquadrados como segurados individuais, contribuintes individuais, e usou a regra do segurado empregado, que aquela regra do 50%, do 50% é do segurado empregado aqui, não. Quando ele recebe o salário dele, e se for superior a 50%, se exceder, é de segurado empregado. E essas diárias foram para esses próprios contribuintes individuais, são os mesmos que recebem os jetões. Isso, são aqueles, exatamente, porque eles prestam serviço ao Conselho não apenas com reuniões de presença, mas pode exigir deslocamentos para Brasília, por exemplo, com reunião do CRM, para outros estados da Federação, para o exterior, ou dentro mesmo do estado de Santa Catarina, a depender da situação. Né? Essas situações também delimitadas lá na decisão da DRJ, estão bem explicadas no voto. E se você observar aqui, vocês verem aqui, né? Aqui, no relatório da DRJ, ela explica bem direitinho as funções. Tudo que eu estou falando está aqui no próprio voto. Se você levar o relatório aí, ele explica, né? Agora, o contribuinte entende que nem esses jetões seriam passíveis de tributação. Eles querem serviço voluntário e tal. Eu vou discordar, né? Eu discordei desse entendimento. Porque seria despesa para o desempenho do cargo, reservado pelo conselheiro. Eu só estou acatando aqui a questão de que as verbas seriam, que inclusive não é uma entendimento assim, de que não se coteja com a diária, não se coteja com o salário de contribuição dos segurados individuais, dos segurados contribuintes individuais, é deduzida pelo próprio contribuinte, não foi de ofício, tá? Ele traz isso aí, realmente ele tem razão quando ele faz essa afirmação. A legislação, ela estabelece a incidência quando a diária ultrapassa 50% da remuneração do empregado. Do empregado. Mas ele está falando de empregado, ele está falando de segurados individuais. Esse é o problema. Ela não... Se ela tivesse qualificado como empregado, a lógica estaria correta. Mas ela foi qualificada, a fiscalização classificou como um segurado individual, contribuinte individual. A lei 8.212, Luiz, ela não diferencia empregado e ela só fala em diária, né? Mas o decreto que é regulamento diferencia. Mas o decreto não diz que só a diária paga ao empregado, não fala assim. Ela fala 50% do salário do empregado. Fala. Pronto.
Então, isso vai ser falado devagar. Então, qual é a lógica do CD 2? É que se aplica ao fibrado empregado, não ao contribuinte individual. Essa lógica, inclusive, essa lógica ela foi até afastada por esse decreto que você tem aqui. Apesar de ser bem posterior, mas o decreto 10.410, e ele revogou esse inciso aí do artigo 214. Podem conferir aí na legislação que vocês quiserem. Tá certo. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Não? Francisco, como você vota? Eu vou divergir, alegar provimento. Ok. Gregório? Relator. Márcio? Acompanho a divergência do Francisco. Renata? Eu acompanho o relator. Rafael? Relator. Ana? Eu vou acompanhar o relator. E vamos concordar pela segunda vez no mesmo dia. Pois é. São 11 horas da manhã ainda. R$2 no mesmo lugar, tá vendo, velho? Eu vou acompanhar a divergência. Só um instantinho. Ok, colegas, para o item 94 da pauta, o contribuinte Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar da base de cálculo do lançamento os pagamentos efetuados a título de diárias, vencidos os conselheiros Francisco, Márcio e Dene, que negaram provimento ao recurso. Qual vai ser o próximo, Luiz? O próximo, eu vou seguir aqui no... O 95 é a mesma coisa, tá? Nós vamos falar do 95 agora? O 95 é a mesma coisa do 94. Tá, colegas, item 95 da pauta é do Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina. Pode iniciar, então, a leitura, Luiz. É igual, quer dizer, só muda a destinação da natureza da verba, da contribuição. Aqui é exatamente igual. Quem decidiu para esse 94 é igual para o 95. Colegas, conforme eu estou vendo aqui no voto, é exatamente o que o relator está falando, é a mesma situação, mesma base de cálculo. O conselheiro, inclusive, também está afastando do lançamento as contribuições, os valores pagos a título de diária, afastando da base de cálculo do lançamento. É a mesma situação.
Eu vou reproduzir, então, a decisão do item 94 no item 95. Tudo bem? Todos de acordo? Ninguém diverge? É a mesma situação. Creio que todos mantêm o voto. Vou reproduzir, então, no item 95 da pauta, a mesma decisão do item 94. Tá? Qual seria o próximo, Luiz? O próximo, presidente, falou 95, né? O 96 não, 96 é obrigação acessória, o 97 é acessória. Eu acho que são esses 2 meses que são obrigação principal. Os outros são obrigação acessória. Ok, qual será então o próximo? Aí a gente é pela ordem agora. 93, que é a CFL 91. Ok. Colegas, item 93 da pauta, item 93 do Conselho Regional do Medicina do Estado de Santa Catarina. Pode iniciar a leitura, Luiz. Isso aqui eu vou fazer uma leitura bastante simplória, bastante que seja simplória, bastante sucinta, porque é uma contribuição, é uma multa aplicada em face de infração ao artigo 32, inciso 4, né, da Lei 8212, que consiste na apresentação de GFIP em desconformidades como o Manual de Orientações, pois declarou informações de vários segurados contribuintes individuais, membros da auditoria do corpo de conselheiros, pelo meio de pagamento e não pelo meio de competência, ou seja, um erro material, né? Aí aqui não é por eventos individualizados, é pelo evento completo. Então aqui eu estou negando provimento ao recurso voluntário. Essa CFL tem umas situações onde parecem muito próximas, né? Isso. Você tem a 78 por incorreção ou erro. Isso aí não seria uma incorreção? Né? Essa tipo de abordagem que você está fazendo, muitos contribuintes fazem, assim, né? E no caso do OVA de 78, né? Mas às vezes eles entendem que pode estar havendo duplicidade de fazer, porque a legislação previdenciária é muito analítica, muito a miúde, né? Muito... Não, pois é, mas quando bota assim, correção, aí você vai, bota o termo genérico em correção, aí você vai lá para o 68, com todo, não apresentar com todos os dados, os fatos geradores. Não está incorreto? Isso. É isso que eu estou falando. Ele faz assim, a notação geral, depois fica criando uma série, cria uma série de casuísticos, de fatos, assim, de situações próprias, né? Por isso a legislação previdenciária ela tem muitas especificidades, assim, para alguns é fácil, mas eu entendo que não é tão fácil interpretar. Ela tem uma série de detalhezinhos aí. Colegas, então, em relação ao item 93 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário em relação a esse item? Francisco, como que você vota? O relator. Gregório? Relator. Márcio? Relator. Renata? Rafael? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 93 da pauta, ficará assim o resultado. Item 93. Do Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo, então, seria o 96, né, Luiz? Seria o 96, perfeito. Pode começar a leitura, Luiz. Mas é só um destaque, assim, em relação a... assim, que tem a ver com... A gente está dentro do contexto de julgamento, né? E naquele caso lá do artigo 204.3, quando se... Para 204, quando a gente fala do artigo 204 da lei do regulamento para a Previdência, quando a fiscalização assim, usou como parâmetro a situação de segurado empregado, a gente não pode perder de vista que não se cria tributo por analogia, tá? E ali a situação é bem específica quando o decreto fala em segurado empregado. Ele não fala em outro tipo de segurado. Então, se você aplica essa lógica para o segurado empregado,
o segurado contribuinte individual, na prática, você está criando, por analogia, um tributo, uma tributação em face de uma determinada categoria. Só para reavivar esse conceito básico aí. Aqui, na espécie, aqui nós estamos no CFS 59. Porque ele deixou de arrecadar, mediante desconto de remuneração, paga vários segurados contribuintes individuais, que foram aqueles que a gente acabou de julgar na obrigação principal, ou seja, os conselheiros que foram enquadrados acertadamente como segurados contribuintes individuais. Aí aqui, essa infração também é uma infração por evento, não é por ocorrências individualizadas. Aí aqui eu estou negando provimento ao recurso voluntário, presidente. Ok, Luiz. Colegas, em relação ao item 96 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator, o processo? Não? Francisco, como você vota? Com o relator. Gregório? Relator. Márcio? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho o relator. Ana? O relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 96 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item agora é o item 97. 97. Pode Aqui iniciar, eu vou... Luiz. Posso falar, presidente? Pode iniciar a leitura. Aqui é CFL 30, igualmente é uma coima com fulcro em um evento específico que não está vinculado a ocorrências individualizadas, e esse evento é o fato de elaborar e apresentar a folha de pagamento salário que deixaram nas quais não constaram informações cadastrais e valores pagos a contribuintes individuais, aqueles que nós já aludimos lá na obrigação principal. Aqui também não tem muito o que se discutir. Eu estou conhecendo o recurso voluntário para negar o provimento. Ok, Luiz. Colegas, em relação ao item 97 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido também de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator, o processo? Não. Francisco, como você vota? Com o relator. Gregório? Relator. Márcio? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 97 da pauta, ficará item 97 do Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina. Ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos para o último item dessa contribuinte, que é o item 98. Pode iniciar a leitura, Luiz. Aqui eles tratam do anunciado do CFL 68, com a fundamentação 68, fundamentação legal 68, que diz respeito exatamente à aprendizagem sem que nela conste todos os fatos geradores das obrigações principais, das obrigações nas quais decorrem contribuições sociais previdenciárias. Aí aqui, em face do liame entre essa infração com as obrigações principais, vez que a base de cálculo dessa coima é 100% do valor da base de cálculo lá das contribuições que não foram declaradas, que foram apuradas no laudo de infração da obrigação principal. Aqui eu estou aplicando o mesmo resultado para dar provimento parcial ao voluntário, afastando da base de cálculo lançamento da multa e apreço os pagamentos a título diários, exatamente como foi reconhecida lá e foram reconhecidas como verba não incidência, que não está sujeito a incidência de contribuições previdenciárias. E aqui, complementando, eu estou recomendando que seja observado o disposto da portaria PGFN-FB, a portaria conjunta 14, 2009, na Instituição Normativa FRB 971-2009, e no enunciado 119 do súmula CAF, ou seja, naquele do cálculo da multa mais benéfica.
É esse o voto, presidente. Ok, Luiz. Valeu, Aninha. Na verdade, essa saturação aí foi no dia que internei, né? Eu estava aqui em casa dormindo e minha irmã tinha mandado uma mensagem para mim. Tem um. Obrigado. Esse é um 68, né, Luiz? É o CFL 68, presidente. A lógica aqui é que quem votou contra lá nas obrigações principais, voto contra aqui também, né? Porque eu estou afastando aqui com base no reconhecimento de uma verba que foi feito lá na obrigação principal. Então, essa é a minha configuração de voto. Né? Ok. Alguém gostaria de comentar o item 98 da pauta, ou o processo? Ou comentar o voto? Francisco, como você vota? Eu vou repetir o voto do primeiro, negar provimento. Agora, você vai negar provimento, mas é bom destacar que aquela aplicação da multa mais benéfica você segue, né? Mas o pedido do recurso para ser recalculada a multa? Deixa eu ver aqui, Daniel, não me lembro não. Você sabe... Isso aqui é algo que vai ser feito, né? Na verdade, eu não estou... Se ele pediu, tudo bem, mas se não pediu, você não sabe nem dizer, né? Daí não... Na verdade, a unidade, não tem um parecer da Procuradoria que a unidade é obrigada a fazer isso aí, né? Independente da gente manifestar ou não. Eles têm, dever funcional, eles têm que fazer isso. Tá? Tem previsão em ato normativo da Receita para fazer isso. Tem três. Eu estou citando assim só para lembrar que precisa ser feito. Eu acho que que a bunda aqui não prejudica, né? Mas o método que se decidiu mesmo foi apenas o... Mas quanto ao recurso mesmo, o Francisco está negando provimento e está correto, então, né, Luiz? Quanto ao método mesmo está correto. Tá. Ele, na verdade, ele não está negando, ele não está deixando de aplicar o enunciado 119. Foi por isso que eu frisei aí, porque além dos normativos da portaria e da sua normativa, tem o enunciado 119 que se aplica, né, o caso. Agora, como tem o... Se o voto não mencionasse, não tratasse, ficasse só para a unidade, eu estou pensando agora, ficar só para a unidade aplicar as formas que ela está sujeita lá, tudo bem. Agora, como está no corpo do voto, que ela atenda isso, eu nego o provimento, talvez fosse interessante realmente destacar, o Luiz levantou, destacar, nega provimento, mas em relação a... Isso. Como é que botaria? Mas assim, aplicando, nega provimento ou parcial provimento. Aí onde está, porque foi de ofício, né, Luiz? É de ofício. É isso que eu teria que lembrar. Sabe? Por isso aí é uma coisa que eu faço automaticamente, eu não me lembro se há fiscalização, como se diz. Se ele pediu isso lá na fiscalização. Agora independe também, isso aí a gente tem que fazer mesmo, né? É por isso que para mim é relevante se ele pediu ou não, sabe? Aí você tem que fazer, né? Tem a portaria conjunta, tem a normativa, tem o enunciado vinculante. Francisco, então, o texto aí é que fica assim mais... tem que trabalhar o texto, exatamente, Francisco. Francisco, que tal assim, então, vencido, no caso, né, da posição do Luiz prevalecer, vencido o conselheiro Francisco, que negou o provimento do recurso, porém reconheceu a aplicação da penalidade mais benéfica nos termos da portaria conjunta. Perfeito. Certo? Exatamente, porque tem o enunciado de súmula. Então, ele vai negar no voto. Porque ele não vai aplicar a súmula. Fica meio desconforme isso aí. Tá. Francisco, então, vai divergir do relator, vai negar provimento, mas vai reconhecer a aplicação da penalidade mais benéfica nos termos da portaria conjunta 14/2009. Márcio não, Gregório, como você vota? Voto. Márcio? Isso eu acompanho a divergência. Renata? Acompanho o relator. Rafael? Relator.
Ana? Relator. Ok, eu acompanho a divergência também. Só um instantinho. Colegas, para o item 98 da pauta, item 98, do contribuinte, Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar da base de cálculo da multa aplicada os pagamentos efetuados a título de diárias, vencidos os conselheiros Francisco, Márcio e Dene, que negaram provimento ao recurso e reconheceram a aplicação da penalidade mais benéfica nos termos da portaria conjunta Eu vou colocar, na verdade, isso aqui só mais um instantinho. Tá, eu fiz diferente aqui, ó. Porque, na verdade, o Luiz, ele não está só apenas dando provimento ao recurso voluntário no voto dele. Ele não apenas está dando provimento parcial ao recurso voluntário, mas também está determinando o recálculo da multa pela aplicação da multa mais benéfica. Então, eu fiz assim. Para o item 98 da pauta do Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar da base de cálculo da multa aplicada os pagamentos efetuados a título de diárias. Sendo determinado de ofício, não, determinando-se ainda, não vou colocar o ofício deixa para o voto, se for o caso, ainda, determinando-se ainda,
Então, ficou assim, ó, em dar provimento parcial, recurso voluntário, para afastar da base de cálculo da multa aplicada os pagamentos efetuados a título de diárias, determinando-se ainda a aplicação da penalidade mais benéfica nos termos da portaria conjunta número 14, PGFN-RFB, número 14 de 2019, e da instrução normativa 971, de 2009, vencidos os conselheiros Francisco, Márcio e Dene, que negaram provimento ao recurso voluntário, e reconheceram a aplicação da penalidade mais benéfica nos termos da citada portaria. Eu vou colocar no dispositivo aqui, eu vou tirar a instrução normativa, tá? Eu vou colocar só a portaria, ou deixa nos termos da citada portaria. Agora, você não pode esquecer que essa portaria enunciada e a instrução são da Receita e da PFN, mas aí tem um enunciado que é peremptório. O enunciado vinculante, inclusive, do CAF. Eu acho que ele, para mim, é o suficiente para dizer que tem que fazer. É que não precisa dizer, né? Na verdade, vai ser feito, né? Não, às vezes a pessoa pode não, na verdade, confiar exatamente que vai ser feito. Teoricamente era para ser feito, você tem razão, mas se tem um enunciado de súmula do CAF dizendo isso, é porque já houve dúvida quanto a isso, né? Tá. Então ficou assim, colegas, tá? Provimento parcial, recurso voluntário, para afastar da base de cálculos diárias da multa, determinando-se ainda a aplicação da penalidade mais benéfica nos termos da portaria e da instrução normativa citadas, né? Vencidos os conselheiros Francisco, Márcio e Dene, que negaram provimento ao recurso, porém reconheceram a aplicação da penalidade mais benéfica nos termos das citadas portaria e instrução normativa. Tá? Essa é a decisão para o item 98. Tá. Vamos fazer agora o item 99. Está lá na pasta já passei para o Gregório, para a Renata e para o Francisco por e-mail. O item 99. O item 99, deixa eu fechar alguma dessas telas aqui. O item 99 é da contribuinte Malharia e Tinturaria Paulistana Limitada. Malharia e Tinturaria Paulistana Limitada, item 99 da pauta de minha relatoria. Fazer um resuminho do relatório. Trata-se de crédito lançado pela fiscalização. Em face da interessada, eu vou alterar ali, tirar o contra, colocar em face da interessada. Acima identificada, referente a contribuições dos segurados e dos contribuintes individuais não repassados à Seguridade Social. Por esse motivo, foi lavrada, inclusive, representação fiscal para fins penais. De acordo com o relatório fiscal, as divergências foram apuradas, competência por competência, pelo confronto de valores declarados em GFIP com os valores efetivamente recolhidos pela empresa. Batimento, GFIP e GPS. A empresa, né, a interessada apresentou impugnação. Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de primeira instância da Delegacia da Receita Previdenciária de São Paulo concluiu pela procedência do lançamento. Cientificada a decisão pela instância, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Voto. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, assim dele conheço. Por bem descrever... Não. Só um pouquinho, colegas.
da alegada ilegalidade do procedimento fiscal. Segundo se observa no recurso, em uma argumentação um tanto quanto vaga, aduz a recorrente que a notificação fiscal de lançamento de débito seria desprovida de qualquer fundamentação e que os valores constantes dessa notificação teriam sido lançados sem que fosse verificado, elemento por elemento, a eventual exigência de recolhimentos devidos, situação que teria acarretado o cerceamento de defesa. No entendimento da recorrente, o lançamento ainda estaria ofendendo frontalmente a lei, o princípio da estrita legalidade. Ai, gente, desculpa, bati aqui no teclado. Da estrita legalidade consagrado no artigo 5º lá da Constituição. Por fim, alega que o lançamento de crédito tributário deve ter o seu fato gerador previsto em lei e lastreado na efetiva ocorrência deste fato gerador. Ou seja, caso fosse devido, deveria ter sido lançado com base na folha de pagamento / salário, contribuição dos segurados, o que vem a demonstrar claramente a nulidade da notificação hora atacada. Pois bem, antes de considerações outras, vejamos o que restou consignado no relatório fiscal. Aí eu trago ali um trecho do relatório fiscal e comento na sequência. Como se percebe na transcrição acima, o lançamento decorreu das divergências apuradas entre as GFIPs e as GPS, mediante o confronto do devido com o efetivamente recolhido, competência por competência e com a dedução dos valores pagos pela recorrente a título de salário família e salário maternidade, quando informados em GFIP, e tendo constituído como fato gerador das contribuições as remunerações pagas aos segurados empregados e as remunerações pagas aos administradores, a título de prolabore, também informados de GFIP. Ademais, conforme se depende dos autos, o relatório fiscal e seus anexos são perfeitamente compreensíveis, estando devidamente motivado o lançamento e cumprindo todas as formalidades essenciais relacionadas à sua lavratura, tais como qualificação de sujeito passivo, discriminação dos fatos geradores, das contribuições devidas, e dos períodos a que se referem, o valor do crédito lançado e o prazo para recolhimento ou impugnação, a disposição legal de regência, a assinatura da auditora fiscal, a indicação do seu cargo e número de matrícula, atende, pois, às exigências do artigo 142 do CTN. Nesse contexto, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade e muito menos em cerceamento do direito de defesa, máxime quando há nos autos prova de que a contribuinte foi regularmente cientificada da exação tributária, tendo tido acesso a todas as informações necessárias para elaborar sua defesa. Destaca-se, aliás, que a recorrente não apontou objetivamente qualquer irregularidade no procedimento fiscal ou na decisão recorrida. Pondere-se que o lançamento devidamente motivado é ato administrativo que goza da presunção relativa de legalidade e veracidade. Estou tirando legitimidade. Legalidade e veracidade e, portanto, cumprir a recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca, em contrário, essa presunção, o que não ocorreu. Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o item 99 da pauta. Estou negando provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto ou comentar o processo? Francisco, como que você vota? O relator. Gregório? Relator. Márcio? Relator. Renata? Eu acompanho. Rafael? Relator, presidente. Luiz? Relator. Ana? Relator. Então, colegas, para o item 99 da pauta, da contribuinte Malharia e Tinturaria Paulistana Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos agora ao próximo item, que é o item 100 da pauta. O item 100 é da contribuinte Trix Tecnologia Limitada. Trix Tecnologia Limitada, item 100 da pauta. Fazer um resumo do relatório e daí já passo para o voto. Trata-se de crédito previdenciário relativo a contribuições devidas à Seguridade Social, incidentes sobre o pagamento de remuneração a segurados cooperados. Esclarece o relatório fiscal que o lançamento foi efetuado com o objetivo de prevenir a decadência dos créditos tributários, tendo em vista que o mesmo está sendo objeto de discussão judicial pela CTI, Cooperativa de Trabalho em Tecnologia da Informação. O relatório fiscal informa ainda que a empresa não efetuou o depósito judicial.
Cientificado pessoalmente da notificação fiscal, o sujeito passivo interpôs defesa, interpôs impugnação. Ao julgar a impugnação, a 12ª turma da DRJ em São Paulo, concluiu por unanimidade de votos pela procedência do lançamento. Cientificada a decisão para a instância, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Eu vou tratar das alegações recursais no voto, então não vou ler as alegações recursais aqui. Esse é o relatório. Voto. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, assim dele conheço. Da suposta renúncia ao contencioso administrativo. Segundo a recorrente, a decisão recorrida teria reconhecido a existência de renúncia tácita ao seu direito de se defender na esfera administrativa, porque teria recorrido ao Poder Judiciário para discutir questão idêntica à que é tratada neste processo. Pois bem, cabe destacar inicialmente que a renúncia ao contencioso administrativo, com a propositura de ação judicial, impõe o não conhecimento da defesa administrativa. Todavia, compulsando a decisão recorrida, nota-se que a turma julgadora quo conheceu da impugnação. Vide os seguintes excertos do julgado. Aí eu trago ali um trecho do voto, da decisão recorrida, e comento na sequência. Conforme se observa, em que pese mencionar a impetração dos mandatos de segurança, ela faz comentário a 2 mandatos de segurança, a relatora da decisão recorrida não identificou alguma matéria em relação à qual teria havido renúncia ao contencioso, tendo optado apenas por registrar na conclusão do voto que o lançamento seria procedente, no tocante às matérias em que não houve renúncia. De fato, constou na impugnação que a aplicabilidade das leis que originaram a notificação fiscal de lançamento de débito estaria suspensa até a decisão final do processo número tal, o que sugere fortemente a renúncia ao contencioso. Todavia, como esclarece a recorrente em seu recurso, o mandado de segurança em questão diria respeito à retenção, não diria respeito à retenção de 11%, que é a retenção que é discutida nesse processo que a gente está julgando, mas sim a contribuição de 15%, referente a serviço prestado por cooperativa de trabalho, e que se equivocou ao mencionar esse mandado de segurança na impugnação. Realmente, pelos documentos da 10ª Vara Civil de São Paulo, da Justiça Federal, folhas tais, a segurança pleiteada no mandado de segurança número tal diz respeito ao recolhimento da contribuição de 15%, prevista no artigo 22, inciso 4 da Lei 212/91. E para que não paire qualquer dúvida, trazemos a baile o seguinte excerto do despacho decisório de análise de defesas e recursos do INSS. Eu trago um trecho ali, que também fala isso, né? Que o que é discutido na ação judicial são os 15%, e não os 11% que é aqui nesse processo. De qualquer modo, nada sobre renúncia ao contencioso chegou a constar no dispositivo do acórdão recorrido, que diz assim: vistos relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordo dos membros da 12ª turma de julgamento, por unanimidade de votos, em considerado procedente o lançamento, mantendo o crédito tributário exigido. Tá, então, a alegação de que a decisão de instância teria entendido que houve renúncia tal, não ocorreu, tá? Então, nego provimento ao recurso nesse ponto. Das contribuições lançadas, alega a recorrente que esteve impedida de efetuar a retenção por força de uma liminar concedida em favor da empresa contratada, CTI, Cooperativa de Trabalho, em tecnologia da informação, e que, desse modo, não faria sentido se exigir, em momento posterior, o cumprimento dessa obrigação. Aduz ainda ser perfeitamente aplicável o disposto no artigo 177 da Instrução Normativa número 3 de 2005, de forma que a exigência das contribuições devidas deveria ser formulada contra a contratada e não contra a contratante. Primeiramente, importa destacar que o lançamento foi feito para prevenir a decadência, haja vista a existência liminar concedida no mandado de segurança número tal, dispensando a contratada de efetuar a retenção de 11% nas notas fiscais e de sofrer a respectiva retenção. Todavia, à luz do disposto no artigo 31, em sua redação vigente ao tempo dos fatos, a recorrente era obrigada a efetuar a retenção.
Aí eu cito ali o artigo 31. Lembrando que a recorrente não era parte no mandado de segurança. Acontece, porém, que a liminar foi revogada e a segurança pleiteada denegada, tendo a equipe de análise e acompanhamento de medidas judiciais e controle do crédito subjúdice concluído, nos termos do despacho de folha 129, não existirem pressupostos para a suspensão do crédito tributário. Em seu recurso, a recorrente invoca o artigo 177 da Instrução Normativa número 3, argumentando que as contribuições deveriam ser cobradas da empresa contratada. Deveras, o dispositivo em questão realmente desloca a cobrança das contribuições da empresa tomadora dos serviços para a empresa contratada, caso haja decisão judicial vedando a aplicação da retenção. Confira-se, daí eu trago ali o dispositivo do artigo 177. E tal regra se mantém em vigor no artigo 150, inciso 1, da Instrução Normativa 971/2009. Porém, quando do lançamento, realizado em 11/6/2001, a fiscalização observou a legislação de regência e não havia uma orientação nesse sentido, cabendo apenas o lançamento das contribuições em nome da tomadora de serviços. Logo, estando em consonância com a legislação vigente ao tempo dos fatos, não há retoques a se fazer quanto ao lançamento das contribuições. Contudo, quanto à multa de ofício, entendemos caber outro desfecho. Vejamos o que dispõe o artigo 63 da Lei 9430, na sua redação vigente no tempo dos fatos. Então, eu cito ali esse dispositivo, que fala da questão do... Diz assim o 63, não caberá lançamento de multa de ofício na constituição do crédito tributário destinado a prevenir a decadência, relativa a tributos e contribuições de competência da União. Cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma do inciso 4 do artigo 151 da lei, do CTN. Por sua vez, o artigo 151, inciso 4 do CTN, na sua redação já vigente ao tempo do lançamento, traz a seguinte regra. Artigo 51, suspende a exigibilidade do crédito, a concessão de medida liminar em mandado de segurança. Portanto, vê-se que no caso de lançamento para prevenir a decadência, relativa a contribuições com exigibilidade suspensa por medida liminar em mandado de segurança, não cabe o lançamento de multa de ofício, sendo essa a situação observada no caso em tela, conforme se constata no seguinte trecho do relatório fiscal, folha 15. Diz assim a fiscalização: o crédito foi apurado com o objetivo de evitar que os valores da contribuição previdenciária, que está sendo objeto de discussão judicial, sejam atingidos pela decadência. Dessa forma, deve ser cancelada a multa de ofício lançada. Quanto aos juros e mora, porém, melhor sorte não assiste a recorrente, uma vez que só seriam afastados se o crédito lançado tivesse sido objeto de depósito judicial, sendo essa a inteligência da súmula CARF 132. A esse respeito, o relatório fiscal é cristalino ao apontar a ausência de depósito judicial. E veja o que diz a fiscalização. Na auditoria fiscal realizada, foi constatado que a empresa não efetuou o depósito judicial em virtude da decisão liminar proferida nos autos do mandado de segurança número tal. Conclusão: isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando apenas a multa de ofício aplicada. Tá? Então, eu estou dando provimento parcial ao recurso para cancelar a multa de ofício. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Dani, não é sobre o teu voto, mas parece que a Ana caiu aqui para mim. Ela está sem sinal de internet e apesar de estar com a câmera aberta, está sem imagem. Não sei para vocês. Eu estava normal vendo vocês e ouvindo tudo. Ah, então tá. Francisco, alguém gostaria de comentar? Eu já perguntei, né? Francisco, como que você vota? O relator. Gregório, como você vota? Relator. Márcio? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator, presidente. Luiz? Relator. Ana? Relator. Então, colegas, ficará assim. Está começando a voltar aquele problema de ontem, já não está em 3 telas, né? Agora em 2.
Então, vai ficar assim o resultado, colegas, para o item 100 da pauta, da contribuinte Trix Tecnologia Limitada. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a multa de ofício aplicada. Tá? A multa de ofício aplicada. Esse foi o item 100, deixa eu só controlar o horário aqui. A nossa sessão de julgamento vai até às 13 horas, colegas. Agora, no meu relógio aqui no celular, é 12h15. O próximo item da pauta são vários, não, são três itens, né? Não, quatro itens, né, Ana? 101, 102, 103 e 104, todos da contribuinte Alcomira S.A. Alcomira S.A., itens 101, 102, 103, 104, de relatoria da conselheira Ana. Ana, você vai fazer na ordem da pauta a leitura ou você vai alterar a ordem? Na ordem. Na ordem, né? Então vamos lá. Colegas, nós vamos fazer o julgamento agora do item 101 da pauta, da contribuinte Alcomira S.A. Pode iniciar a leitura, Ana. Eles decorrem do mesmo procedimento fiscal, mas a contribuinte traz argumentos diferentes em cada um. Esse primeiro, ele é a obrigação principal. O lançamento se refere às contribuições patronais, o financiamento dos benefícios concedidos em grau de incidência da incapacidade laborativa. O período é de agosto de 2004 a novembro de 2005 e 13 de 2005, e elas incidem sobre as remunerações pagas aos empregados. No recurso voluntário, aqui esse do 101, a contribuinte está alegando só a não incidência dos juros pela taxa Selic. Eu estou negando provimento, inclusive o assunto é pacífico, o nome do CARF, de acordo com a súmula vinculante número 4, de que incide os juros da taxa Selic nos recursos voluntários, nos processos. Então, esse é só isso. Só a taxa Selic que ele alega no recurso voluntário. Só um instantinho. Tá. Ok, Ana. Colegas, em relação então ao item 101 da pauta, o recurso trata como da taxa Selic e a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Não? Viu? Eu
Gregório Francisco Renato, eu mandei e-mail para vocês os votos dela, né? Vocês viram, né? Os processos foram mandados para vocês. Eu consegui acessar a pasta T, processo normal agora. Beleza. Então, colegas, é só a taxa Selic, a conselheira relatora está votando por negar provimento a recurso voluntário. Esse é o item 101 da pauta. Alguém gostaria de comentar o processo, o voto? Não, né? Questão tranquila, Selic. Francisco, como você vota? Sou relatora. Gregório? Relatora. Márcio? Relatora. Renata? Acompanho a relatora. Rafael? Relatora. Luiz? Relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item 101 da pauta, 101 da pauta, da contribuinte Alcomir S.A. ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos fazer agora o julgamento do item 102 da pauta, também da empresa Alcomira S.A. Pode iniciar a leitura, Ana. Nesse recurso voluntário, o crédito foi constituído através de uma notificação fiscal e ela corresponde a contribuições patronais e as contribuições patronais incidentes sobre a remuneração do contribuinte individual e as contribuições devidas a terceiros, incidentes sobre a remuneração dos empregados e dos contribuintes individuais. No recurso voluntário, o contribuinte está alegando apenas o não cabimento da limitação de 30% para a compensação de contribuições declaradas inconstitucionais. Aqui no meu voto, eu discorro sobre a matéria com relação ao tratamento dado pelo CTN no artigo 170 e no 170A, quanto à possibilidade de compensação. Trago aqui um trecho do relatório fiscal, em que o fiscal está aduzindo que a empresa apresentou os valores de compensação em valor limitado a 30% do valor devido e que foram deduzidos os valores devidamente informados pela contribuinte, exceto nas competências em que o limite de 30% foi superado ao valor devido, considerando os valores recolhidos na GPS. No recurso voluntário, o recorrente não infirmou os fundamentos do lançamento, tendo-se limitado a alegar o não cabimento do limite de 30% para as compensações, sem, contudo, relacionar ou especificar quais os valores objeto de compensação não foram deduzidos no lançamento. Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia provar os fatos alegados, garantindo-se a outra parte infirmar pretensão com outros elementos probatórios. Ademais, a recorrente não apresentou novas razões de defesa perante a segunda instância, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o meu entendimento, eu adotei os fundamentos da adesão recorrida mediante a prescrição dos trechos do voto condutor. Com esse entendimento, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Ana, colegas, a conselheira relatora está votando no sentido, em relação ao item 102 da pauta, no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou processo? Não? Francisco, como você vota? Com a relatora. Gregório? Relatora. Márcio? Relatora. Renata? Acompanho. Rafael? Relatora. Luiz? Relatora. Eu também acompanho a relatora e para o item, então, 102 da pauta, da contribuinte Alcomir S.A. ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos agora para o item 103 da pauta, da mesma contribuinte Alcomir S.A. Item 103, Ana, pode iniciar a leitura. Esse processo é um auto de infração de obrigação acessória. Ele é referente ao CFL 68, porque a empresa não apresentou a GFIP com todos os dados dos recolhimentos. O processo que tem a obrigação principal é o primeiro que a gente julgou, o 101.
E como no 101 a única defesa foi que não haveria incidência da taxa Selic, eu entendo pela manutenção do lançamento e com isso também pela manutenção da obrigação acessória que se refere ao CFR 68. Eu coloquei no voto o número do processo, que seria aquele do 101. Além disso, a contribuinte ela vai alegar aqui que houve a relevação da penalidade. De acordo com o acórdão proferido pela DRJ, não houve a correção da falta, porque a recorrente deixou de apresentar as GFIPs corretas. Isso está na folha 41 do acórdão da DRJ, e eu citei esse trecho aqui, onde a DRJ discrimina o código que ela utilizou e qual que seria o código correto para fins de correções da GPS. A recorrente, no entanto, limitou-se a sustentar que não está recolhendo a contribuição calculada sobre a folha de pagamento com o código 787, pelo simples fato de não possuir mais nenhum funcionário, sem impugnar o fundamento da correção da falta. Da mesma forma, nos termos do artigo 373 CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que significa dizer que cabe a quem pleiteia provar os fatos alegados, garantindo-se a outra parte infirmar tal pretensão. Com isso, eu entendo que a multa foi corretamente aplicada, posto que está de acordo com a legislação vigente à época dos fatos geradores. No entanto, ela deve ser calculada tendo como base a súmula CARF número 119, que dispõe sobre a retroatividade benigna. Então, diante do exposto, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, devendo, no entanto, quando da execução da presente decisão, ser observada a súmula CARF 119. Ok, Ana. A conselheira relatora, colegas, em relação ao item 103 da pauta, está votando no sentido de negar provimento ao recurso, porém, quando da execução, ela está solicitando que se observe a aplicação da súmula CARF 119. É importante deixar claro que a súmula CARF 119 ela é vinculante, né? Tem uma portaria de 2019 tornando essa súmula vinculante. Ela vincula a Receita. Então, a Receita ela tem que observar, né? Quando da execução. Né? Mas tudo bem, fica como um lembrete, né, na decisão. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Eu queria fazer um comentário rápido, é o seguinte, que me incomoda muito essa expressão, eu já vi vários votos de que vai aplicar essa multa benéfica quando da execução do julgado. Não é bem assim, o momento da aplicação é quando do pagamento e quando do parcelamento. Isso aí está na portaria 14, está no enunciado, está em vários lugares. A execução do julgado é apenas a informação, é apenas a alimentação do sistema e pelo servidor da Receita do que foi julgado aqui, do que tem no recurso voluntário e a ciência do recurso voluntário. Essa é a execução do recurso voluntário. E depois da ciência, o contribuinte pode não pagar, pode simplesmente ignorar, pode liquidar, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, eu acho assim uma certa tecnia, desculpe com todo respeito a quem é diferente, quando a gente fala execução do julgado, não é bem assim, não é nesse momento da execução do julgado, porque a execução do julgado não compreende o pagamento e o parcelamento, são as duas condições que são colocadas na portaria 14, que é a portaria conjunta da Receita com a Procuradoria. A execução do julgado é uma mera alimentação do sistema e a posterior ciência do contribuinte. É isso que se faz na Receita. Esse não é o momento de aplicar, em resumo, esse não é o momento processual de aplicar a multa baseamento. Agora, é lá na frente, o contribuinte pode sequer nem pagar, né? nem fazer pagamento, ignorar no recorrer, ignorar, nem parcelar, mas é nesse momento do parcelamento ou do pagamento. É porque a gente fala assim, a gente está colocando de repente uma terceira situação que não existe na norma. Né? Tá. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Não? Francisco, como você vota? Com a relatora.
Gregório, Relatora. Márcio, Relatora. Renata, Acompanho. Rafael, Relator. Luiz. Não ouvi, Luiz. Eu não estou ouvindo. Eu acompanho a relatora com a ressalva que eu fiz, não é quando a execução do julgado, é quando o pagamento ou parcelamento do crédito tributário. Eu acompanho a relatora. Pois é, Luiz, eu tinha trazido para o dispositivo aqui, eu tinha consignado assim o dispositivo, para o item 103 da pauta, da contribuinte Alcomir S.A. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento em negar provimento ao recurso voluntário. Repetindo, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, devendo, no entanto, como fez a relatora no seu voto, devendo, no entanto, quanto da execução da presente decisão, ser observada a súmula CARF 119. Podemos deixar assim, Luiz? Eu estou só destacando a tecnia não é no momento da execução, é no momento do pagamento do parcelamento, e a execução do julgado não corresponde a esses dois eventos. É está colocando uma situação, uma circunstância que não existe na norma. Eu já vi isso em vários, não é só no voto da Ana, não. Eu já vi isso, é bem recorrente esse tipo de dispositivo. Só que eu acho que é de uma tecnia gritante, não é nesse momento, não. Tá certo. A contradicatória é bem clara, quando ele no pagamento e no parcelamento. E quando você executa, digamos assim, executa o julgado, você não está nem pagando nem parcelando. Na verdade, o contribuinte pode até nem fazer nenhuma das duas coisas, né? Só fazer até lá na própria procuradoria, ou até nem fazer e ir para a justiça, isso é judicializado. Mas, assim, quando a gente fala, como nós somos, assim, tem que ter uma linguagem mais técnica, mais próxima da técnica possível, né? Perfeito, perfeito. Colegas, agora vamos fazer o julgamento do item 104 da pauta, também da contribuinte Alcomira S.A. Ana, pode iniciar a leitura, então. O 104, ele é igual ao 102. Aqui a única diferença é que tem outras contribuições sendo cobradas. Aqui também tem patronal, também tem capacidade laborativa e tem terceiros devido ao Senai. E muda as competências que tem nesse e tem no 102. Mas da mesma forma lá, como foi no do 102, o único fundamento do recurso voluntário é que não teria limitação de 30% para as compensações de contribuições declaradas inconstitucionais. Então, eu também estou negando o provimento, eu não vou ler o voto inteiro, mas ele está exatamente igual ao anterior, no sentido de que o limite de 30% é legal, e que o relatório fiscal trouxe a fundamentação de quanto foi feito esse limite, e que o recorrente não infirmou os fundamentos do lançamento, tendo-se limitado a alegar o não cabimento do limite de 30% para as compensações, sem, contudo, relacionar ou especificar quais os valores objeto de compensação não foram deduzidos no lançamento. Nesse sentido, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Ana, colegas, em relação ao item 104 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora, o processo? Não? Francisco, como você vota? Com a relatora. Gregório? Relatora. Márcio? Relatora. Renata? Acompanho. Rafael? Relatora. Luiz? Relatora. Eu também acompanho a relatora, então para o item 104 da pauta ficará assim o resultado. Item 104 da contribuinte Alcomir S.A. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Agora nós temos dois itens da mesma contribuinte, são os itens 105 e 106, da contribuinte Eletrisol Indústria e Comércio Limitada. Eletrisol, Indústria e Comércio Limitada. Item 105 e 106, ambos de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco, você vai fazer o julgamento na ordem? Pode ser sim. Então, colegas, item 105 da pauta, pode iniciar a leitura. Deixa eu só, na verdade,
verdade, são duas obrigações acessórias, o 105 CFL 38, na apresentação do livro de documentos, e o 106 CFL 30, folha de pagamento em desacordo com a legislação. Embora não haja um reflexo direto, mas o processo da obrigação principal, o recurso foi julgado improcedente, né? Não foi dado provimento ao recurso, o contribuinte, isso aí foi escrito lá na dívida ativa, depois entrou na justiça, então tem uma questão para lá. Mas, de qualquer sorte, não reflete aqui. Então, no 105, eu destaquei aí, eu vou passar por cima, se alguém tiver alguma dúvida, a gente volta. Passar por cima, não. Então, eu destaquei em vermelho, não vou ler a legislação, porque é notória, a gente já tem discutido isso bastante, né? Tem alguns pontos que estão destacados destacados em realce, só para o grupo entender. Então, aqui eu acho relevante, esses dois livros, que o auditor fiscal teve acesso a todos os documentos, essa aqui é a argumentação dela, o auditor fiscal teve acesso a todos os documentos solicitados, faltando apenas o livro Razão dos anos 2000 a 2002. Então, aqui eu já estou colocando aqui para se afastar questionamento acerca de decadência, porque em 2002 não teve decadência. E como a infração é única e indivisível, então não reflete supostamente algum período aí que supostamente teria decaído se fosse fosse a obrigação principal. O julgador de origem entendeu que o lançamento foi procedente, o contribuinte ela interpôs recurso, mas nada acrescentou que pudesse diferenciar no meu entender, o que já foi decidido, e aí no espaço que nos dá o regulamento, o regimento, eu estou adotando a decisão de origem. Eu pontuei alguns pontos, apesar de estar bem caracterizado, mas eu pontuei alguns pontos aqui que eu achei interessante para a gente ler aqui. O presente auto-infração foi o regulamento lavado em virtude do descumprimento da obrigação acessória estabelecida em lei, quanto à obrigatoriedade da empresa apresentar todos os livros e documentos. Aí ele vem descrevendo as situações, tratando da legislação. Esse ponto 4.4, eu acho interessante esse tópico. A impugnante não contesta a falta de apresentação do livro Razão, justificando apenas que foi requerido verbalmente a dilação de 10 dias do prazo para a apresentação do referido documento. Tal alegação, no entanto, não afasta a ocorrência da infração e a aplicação da multa. Ao contrário, constata-se que foi irregular o procedimento adotado pela fiscalização, que intimou o contribuinte através do termo de intimação de 2007, folha 910, a apresentar os documentos solicitados a partir da data e durante todo o desenvolvimento do procedimento fiscal. Que tem uma copia lá da origem, tem um textozinho da meio truncado, mas ela está considerando que foi intimada. Ressalta que o auto de infração foi lavrado apenas em 27 de 8 de 2007, mais de 4 meses após a intimação, ou seja, ela disse que pediu 10 dias verbalmente, mas ela teve mais de 4 meses e não apresentou o livro. Então, ele fundamenta, destaca aí o item 4, o top 4.8, que trata da relevação da multa. Ele bota, quanto ao pedido de relevação da multa, este não poderá ser atendido uma vez que a impugnante não preenche todos os requisitos legais previsto na legislação. Ele descreve aí, eu trago para o 10, trata-se de situação que o sujeito passivo dentro do prazo legal de defesa junto a CD-ROM contendo, conforme descreve os seguintes sistemas contábeis. Aí ele apresentou um CD por vários sistemas. Ao contrário do que pretende a impugnante, o CD-ROM anexado não é apto a comprovar a correção da infração pela falta de apresentação do livro Razão. Aí tem um período. É importante observar que é necessária a apresentação física daquele livro para verificar se o mesmo atende às formalidades legais, seja de natureza intrínsecas ou extrínsecas. Registrando-se que sua apresentação deficiente caracteriza a infração da presente autuação. Aí vem aqui no 4.13,
Por outro lado, não se pode confundir o presente auto de infração com aquele lavrado pela falta de apresentação de informações cadastrais, financeiras e contábeis em meio digital, com o layout previsto no MANAD. Ou seja, essa infração aqui não é aquela de arquivos lá do MANAD, arquivos digitais. Aí ele descreve que um simples CD-ROM não substitui a apresentação. Isso aqui é para efeito de negar a relevação da multa. Aí ele fundamenta o julgador de origem fundamenta essa argumentação com a qual eu concordo e, face ao exposto, eu nego o provimento ao recurso. É como eu voto. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 105 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator, o processo? Gregório, como você vota? Relator. Márcio? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho o relator. Luiz? Relator. Ana? Relator. Eu acompanho o relator também. Então, para o item 105 da pauta, da contribuinte Eletrisol Indústria e Comércio Limitada ficará sem resultado. Item 105. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos para o item 106 da pauta da mesma contribuinte, Eletrisol Indústria e Comércio Limitada. Pode iniciar a leitura, Francisco. Está sem volume, Francisco. Desculpe. A infração aqui é CFL 30. Descumprimento da obrigação acessória de preparar a folha de pagamento dentro dos padrões e normas exigidos, deixando de incluir parcelas integrantes e não integrantes da remuneração. Eu trago aí, da mesma forma, alguns pontos que eu entendo para o grupo entender o contexto. Eu destaquei aí. A empresa preparou a folha de pagamento do período 2000 a 2006 fora dos padrões e normas, deixando de incluir parcelas integrantes e não integrantes da remuneração, tais como vale transporte, paga em ticket, cesta básica e plano de saúde. Esse é o contexto. Em seu defesa, ela afirma que todas as verbas pagas diretamente aos segurados empregados são discriminadas nas folhas de pagamento, recibos salariais e devidamente contabilizados, motivo pelo qual, conforme alega, não há imposição legal determinando que conste nas folhas de pagamento o vale transporte, cesta básica e plano de saúde, que são benefícios não imediatos ao empregado. Então, ela se defende dizendo que não está obrigado a registrar isso na folha de pagamento, essas verbas. O julgador de origem considerou o lançamento procedente. No recurso, a contribuinte nada acrescentou que pudesse alterar minha convicção em relação à decisão de origem, e faço isso, eu adoto como razão de decidir. E aí, igualmente ao anterior, eu estou destacando aqueles pontos que eu acho que é interessante para o julgador. Aí, como ela considerou que algumas verbas eu não estava obrigado, eu estou trazendo aqui o artigo 32, da Lei 812, que vou ler aqui o que eu transcrevi da decisão de origem. O artigo 32 da Lei 8.202 é claro quanto à obrigação acessória da empresa e o regulamento da Previdência Social aprovado pelo decreto 3048/99 complementa delineando a forma que deve ser observada para o cumprimento do dispositivo legal, como, por exemplo, o destaque em folha de pagamento das parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos legais, conforme preceitua. Aí ela discorre, o julgador discorreu, destaquei aqui também esse tópico 4.3. Conforme foi informado no relatório da infração, relatório fiscal da infração, a empresa deixou de incluir nas folhas de pagamento do período 2000 a 2006 algumas parcelas integrantes e não integrantes da remuneração, identificadas na contabilidade da empresa, rubricas, proventos e descontos. São elas. Aí ele destaca aqui quais são.
E segue. A alegação contida na impugnação de que as discriminações das verbas contabilizadas estão devidamente lançadas nas folhas de pagamento não pode ser aceita uma vez que a empresa não comprova o alegado, mediante a juntada, por exemplo, nas respectivas folhas, para que fosse possível identificar se aquelas rubricas integrantes e não integrantes da remuneração foram, de fato, destacadas nas folhas de pagamento. Aí eu destaco aqui, na finalização do tópico 4.5, ressalta-se que, quanto ao Vale Transporte, diferentemente daquela notificação que se refere ao Vale Transporte pago em dinheiro, a presente autuação decorre de não discriminação em folha de pagamento do Vale Transporte Ticket. Isso aqui o julgador de origem está destacando, e ele vai pontuando item aí, as situações, e aí eu trouxe ainda aqui isso aqui não é isso aqui é uma referência minha, não é da decisão de origem, onde está destacado. Após o tópico 4.11. Convém ressaltar que, nos termos vistos, na folha de pagamento, dentre outras informações, devem constar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração, bem como os descontos legais porventura existentes. Por conseguinte, as verbas identificadas pela fiscalização deveriam constar da folha de pagamento, integrando ou não o salário de contribuição. Eu alterei aqui, nesse arquivo, eu botei remuneração, só para ficar mais claro. Ademais, a ocorrência de uma só infração já configura o ilícito tributário e apreço. Afinal, independentemente da quantidade de infrações apuradas no procedimento fiscal, a consequente penalidade tem valor único e indivisível. Aí eu continuo. Por oportuno, a própria recorrente expressa a desnecessidade das reportadas verbas constarem na folha de pagamento, nesses termos. 14. Não há imposição. Isso aqui a gente já está. Isso aqui eu estou transcrevendo novamente replicando lá do relatório. Não há imposição legal para descrever nas folhas de pagamento os vários transportes, cestas básicas e planos de saúde, que são benefícios não imediatos ao empregado. E aí, concluindo, eu nego provimento ao recurso. Ok, ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 106 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não? Gregório, como você vota? Relator. Márcio? Relator. Renata? Eu acompanho. Rafael? Relator. Luiz? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator, então, para o item 106 da pauta, da contribuinte Eletrisol Indústria e Comércio Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Meio-dia e 48, nós temos agora 3 processos de relatoria do Luiz. Eu vi que são todos obrigação acessória, né, Luiz? Eu acho que dá para a gente... Não, presidente, porque teve um problema de distribuição na alocação dos dias. Esses três são acessórios, mas as obrigações principais Ficou separado? ficaram separados, professor. Ficaram lá para o dia, para hoje à tarde. É o 153 e o 154. Lene, vamos botar todos juntos. tem os 4 processos que a Ana indicou de ontem. Não quer fazer eles, não? Pode ser, Ana, por você? Aqueles que você comentou que seriam a resolução, né? Pode ser? Pode. Aí esses que eram meus podem ficar para quando for julgado as obrigações principais, eu jogo tudo junto. Perfeito. Fazemos isso então. É o 83, 84, 85 e 86. Colegas, então vamos fazer então o julgamento desses itens que a conselheira Ana acabou de mencionar, 83, 84, 85 e 86. Na ordem, Ana? Vai fazer na ordem? Eu vou fazer todos juntos, porque são todos da mesma contribuinte, e ela está, no recurso, ela fala que teria feito parcelamento de todos os débitos, mas ela não traz nenhuma prova, nem nada. Então, eu estou só convertendo todos em diligência
para que a gente confirme esse parcelamento deles. Mas ela mesma disse que fez, por que é que a gente vai infirmar a afirmação dela? Ela não fala que ela fez relativo a esses débitos aqui específicos. Ah, tá. Então aí muda de figura, tudo bem. Tudo bem. Eu até fiquei com dúvida se, na verdade, foi uma forma dela querer dizer que ela não teria débitos com a Previdência, porque a imunidade que ela está alegando, e que ela não teria pelo parcelamento, e ficou uma coisa meio indefinida, se esse parcelamento seria dos débitos desse processo, ou se ela estava só querendo dizer que ela não tem nenhum débito em discussão, e que faria jus à imunidade com mais esse argumento. Tá. Só um instantinho, Ana. Ana, quais são eles? 83, 84, 85, 86. Tá. Eu abri aqui o 83, o item 83. Então, colegas, a conselheira relatora você chegou até a fazer um voto alternativo, né, Ana, caso a turma não acompanhasse você na diligência. Colegas, a conselheira relatora, então, está votando, propondo a conversão do julgamento de diligência para que a unidade de origem informe se houve a desistência do recurso referente ao debicad e tal. Talvez desse até para completar ali, Ana, dizer assim, informe sobre a resistência mediante parcelamento do débito objeto, né, do recurso, né. Colegas, então para os itens 83, 84, 84, 85 e 86 da pauta, a vez que o contribuinte alega que o contribuinte alega parcelamento, a conselheira relatora está propondo um julgamento de diligência para que a unidade de origem confirme se o débito discutido nesse processo realmente foi parcelado. Está nesse parcelamento alegado pelo contribuinte. E aqui o contribuinte é o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, itens 83, 84, 85 e 86. Colegas, para os 4 itens, a conselheira relatora, então, está propondo a conversão do julgamento de diligência para confirmar se esses débitos estão incluídos no parcelamento. Alguém gostaria? Vamos fazer um julgamento conjunto? É a mesma decisão para todos? Alguém gostaria de comentar esses processos ou a proposta de conversão de julgamento de diligência? Não? Francisco, com relação à proposta de conversão de diligência, como que você vota? Com a relatora. Gregório? Acompanho. Márcio? Relatora. Renata? Eu acompanho. Rafael? Relatora. Luiz? Relatora. Eu também acompanho. E, Ana, nesse caso aqui é interessante intimar a contribuinte, né, cientificar, porque vai vir uma informação dizendo o que está, o que não está. É bom que a contribuinte tenha condição de se manifestar, né, então, eu vou consignar, Ana, veja se fica de acordo. Eu vou consignar no dispositivo esses itens na ata o seguinte: resolvem os membros do colegiado. Eu estou lendo aqui o item o dispositivo do item 83, que vai valer para os itens 84, 85 e 86. Vai ficar 3, 4, 83, 84, 85 e 86, o mesmo dispositivo, que é o seguinte: e todos do contribuinte Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Vai ficar assim o decidido.
Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência de forma conclusiva em informação fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. Pode ser assim, Ana? Pode, né? Então, colegas, essa decisão de resolução, dispositivo para resolução vai ser o mesmo para os 4 itens do contribuinte Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Enquanto isso, Dênia, nós temos 5 minutos, e logo depois dos do Francisco, dos Luiz, tem os 110 e 111 meus, que na verdade é só um. A leitura de um é bem curta, ele apenas deduziu as razões da impugnação. Se quiser fazer, eu acho que eu consigo fazer nesses 5 minutos restantes. Os 2. Tudo bem, pessoal? Fazemos esses 2 itens do Márcio, eles vêm na sequência, né? A gente só não vai fazer o do Luiz agora por conta do principal que ficou à tarde. Quando a gente fizer os do principal, a gente faz os do Luiz. Vamos fazer, então, os do Márcio. Quais são os itens, Márcio? Deixa eu ver. 110 e 111, presidente. Tá, você vai fazer na ordem? Eu só vou fazer o outro, se trata de patronal de empregado doméstico e segurado. 110, então, né? Uhum. Colegas, item 110 da pauta do contribuinte Marco Antônio Cachel. Marco Antônio Cachel, item 110 de relatoria do conselheiro Márcio. Pode iniciar a leitura, Márcio. Bem, esse caso aqui é uma patronal, no caso. O impugnante narrou que a empregada doméstica Ana Moreira da Silva trabalhou na residência da família, na rua José Pereira Liberato, desde 94, e que em setembro de 2004, impugnante e a esposa mudaram-se de residência para Balneário Camboriú, onde reside até a presente data. E a residência Itajaí está alugada a terceiros e hoje está ocupada pela Prefeitura Municipal. Ana Moreira da Silva passou a residir em uma edícula nos fundos do escritório de advocacia da rua José Pereira Liberato, no mesmo endereço, em lugar separado da casa mencionada, e em troca do pagamento dos aluguéis e contas de água, luz e gás, passou a lavar as roupas de Marco Antônio Cachel. Portanto, a partir de setembro de 2004, passou a trabalhar como diarista. Em 2008, Ana Moreira da Silva passou a residir em Navegantes, residência de propriedade de Davi Moisés Mansur. Em 2009, Ana Moreira da Silva parou de trabalhar definitivamente e voltou a residir com a filha na cidade também de Navegantes. Esclarece que no processo movido por Ana Moreira da Silva contra o INSS, o impugnante atuou como testemunha da parte que já recolheu os valores respectivos. No acordo de impugnação, a autoridade julgadora ratificou a não apresentação de provas pelo contribuinte e analisou a questão de endereço de prestação de serviço a partir de elementos fáticos, como as declarações de ajuste anual e as intimações enviadas do domicílio tributário. Recordou que o procedimento fiscal proveio de informação da Justiça Federal em face à ação de concessão de aposentadoria por idade da segunda vara federal contra o INSS, em que este órgão reconheceu a existência de vínculos de trabalho doméstico de Ana Moreira da Silva com o empregador impugnante a partir de 94. O recurso voluntário reitera as razões deduzidas. Nesse caso, vamos ao voto, nesse caso não houve a juntada de AR ao processo. No entanto, a partir das informações que eu deduzi dos autos, como rastreio dos Correios na data de 16/10, solicitação de cópia pelo representante, 21/10, e apresentação do recurso em 18/11, tudo leva a crer, portanto, que se trata de um recurso tempestivo e acredito que a providência de devolver os autos à unidade de origem apenas para carregar AR não seria proveitosa ao processo administrativo fiscal, tendo esses elementos circunstanciais suficientes para mim para reconhecer a tempestividade. No recurso voluntário, como já afirmado, ele deduz as mesmas razões, daí porque ele vale do artigo 57, parágrafo 3º do RICAF, reproduz a decisão da primeira instância, com a qual concordo, faço apenas esses apontamentos. Quanto às alegações, não apresenta aos autos qualquer elemento de comprovação das mesmas. No que se refere ao endereço do impugnante, que se constata que o contribuinte mantém junto à Receita Federal o mesmo endereço na rua José Pereira Liberato. Lembre-se que ele fala que se mudou para Balneário Camboriú. Com relação à alegação de que a empregada doméstica utilizava parte de sua propriedade, não apresenta também comprovação da situação, bem como se constata que as declarações de rendimentos não apresentam rendimentos provenientes de aluguéis, tanto de PF como da Prefeitura Municipal de Itajaí.
Não consta nos autos que Ana Moreira Silva tenha efetuado qualquer pagamento ao impugnante decorrente da alegada moradia que supostamente teria sido disponibilizada nos fundos da residência, que confirma o fato de que estava à disposição do contratante em ambiente doméstico. Outro fato que demonstra de forma definitiva o endereço residencial do impugnante, bem como seu endereço domicílio tributário, decorre do desenvolvimento de ação fiscal instaurada junto ao mesmo. O termo de início, tendo como destinatário impugnante, foi enviado ao endereço localizado na rua José Pereira Liberato, sendo normalmente recepcionado. As notificações e lançamento resultantes também foram enviados no mesmo endereço. Com relação à natureza dos serviços prestados por Ana Moreira da Silva, esse fato está suficientemente demonstrado nos autos, pois as ocorrências que originaram a presente lavratura têm origem de informações fornecidas pela Justiça Federal decorrentes de ação de concessão de aposentadoria por idade, em que houve acordo que reconheceu a existência de vínculo do trabalho doméstico de Ana Moreira da Silva com Marco Antônio Cachel. Como se vê, a situação fática não deixa dúvidas quanto à existência de vínculo empregatício, quanto à natureza dos serviços prestados e o local onde o trabalho doméstico foi realizado. No restante, pedido de produção de provas juntada de documentos preclui o direito de contribuinte fazê-lo, essa fase processual, devendo ser negado o provimento ao recurso voluntário. A mesma decisão aplicar-se-á ao 111. Ok, Márcio. Colegas, em relação ao item 110 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não? Francisco, como você vota? Com o relator. Gregório? Relator. Renata? Rafael? Relator. Luiz? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 110 da pauta do contribuinte Marco Antônio Cachel, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. O conselheiro relator está comunicando que o item 111 é a mesma coisa, né? Só muda o espécime tributário. Se um lado é patronal, agora é do segurado. Mesma base de cálculo, mesma... É o empregado, agora é a parte do empregado doméstico. As mesmas razões de decidir, tudo igual, né? E no 111, você também está negando provimento ao recurso voluntário. Colegas, em relação ao 111, é a mesma situação, tá? Francisco, como você vota? Com o relator. Gregório? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Luiz? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 111 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. O item 111 é do contribuinte Marco Antônio Cachel. Então, para os itens 110 e 111, foi negado provimento ao recurso voluntário, ambos do contribuinte Marco Antônio Cachel. E é isso, colegas. Vamos encerrar agora a nossa sessão de julgamento do período da manhã e retomamos daqui 1 hora. Como passou um pouquinho das 13, vamos retomar daqui 1 hora, tá bom? Rafael, Francisco e Fabiana podem interromper a gravação.